Amém. A aula, eu estou gravando a aula, porque se alguém perder, depois eu vou subir no YouTube, e aí vocês podem assistir. Antes de subir o material, eu quero fazer uma introdução sobre história, porque eu percebi que no material não há nenhum tipo de introdução. Vamos lá. A história é uma disciplina das chamadas humanas, né? Todas as disciplinas são humanas, mas aquelas que dependem mais de interpretação. A gente vai encontrar várias definições de história, mas a história é os fatos, o relato dos fatos, né? A memória dos fatos. Hoje, de acordo com a nossa tecnologia, nós temos muita facilidade para armazenar dados, armazenar informações, sejam textuais, sejam visuais, sejam em vídeo. Então, o trabalho da historiografia, dos historiadores, daqui a algumas décadas ou séculos, se Cristo não voltar, eu acredito, penso que vai ser mais simples, né? Nós, quando... Está me ouvindo bem? Ok? Ok. Nós, quando olhamos para o passado, não dispomos de tanto material, mas dispomos, sim, de fontes, de documentos, de maneira que nós não analisamos o passado numa base que não seja crível. Nós podemos dar uma interrupção. Espera aí. Pronto, já desativei o som. Eu desativei o som e depois a gente vai dar um intervalo, vocês podem falar, antes de eu dar intervalo, vocês vão poder falar. Portanto, não dispomos de tantas fontes como se tem hoje, mas dispomos, sim, de fotos, de imagens, de maneira que é possível visitar a história. Sem história, não poderia haver vida, porque a história é memória. Digamos que, ou pelo menos consciência de vida. Digamos que nessa manhã eu não me lembrasse a minha história, eu não lembrasse quem sou, eu não lembrasse o que faço, eu não lembrasse a minha infância, a minha adolescência, a minha vocação. O que seria eu sem esse arquivo de informações? O que seria eu sem esse registro histórico da minha própria vida? Portanto, a história, agora falando de microhistória, a minha história e a tua história fazem parte de quem você é. Por exemplo, quando nós conhecemos alguém e analisamos suas virtudes, seus defeitos, nós temos uma visão sobre a pessoa. Mas quando conhecemos a história da pessoa, nós temos uma visão muito mais ampla. Por exemplo, eu posso saber... Está entrando uma interrupção no seu áudio, Jacimara, por isso que eu estou desativando. Então, eu posso, por exemplo, entender determinados comportamentos. Vou dar um exemplo bem claro. Alguém, talvez, que tenha dificuldade com bebida, tenha um histórico familiar muito desagradável dentro dessa situação, né? E aí, ao entender os traumas que aquela pessoa passou, eu vou entender que ela adquiriu aquilo por meio de um aprendizado. E talvez eu possa ajudá-la de uma forma mais eficaz a se livrar daquilo. Portanto, a história, a memória, ela é importante para a identificação. Sem história, eu não sou, ou não tenho consciência de ser. Mesmo quando eu estou no ventre da minha mãe, ainda que eu não tivesse consciência de ser, havia uma história, que era a história da minha mãe e a história do meu pai. Então, a história serve para me identificar. A microhistória, quem eu sou. Essa microhistória está ligada a uma macrohistória, a uma história maior. A história da minha vida está ligada à história de São João de Meriti, está ligada à história do Rio de Janeiro, está ligada à história do Brasil, está ligada à história da igreja. Então, essa união de microhistórias vão formar a macrohistória. Um outro exemplo. Se eu der informações a você sobre uma determinada pessoa, vocês
sem dizer a vocês qual é o espaço geográfico que ela ocupa, qual é o tempo que ela vive, vocês vão ter uma ideia muito vaga sobre essa pessoa. Mas se eu digo um americano, um inglês, ou seja, a história do povo, a história da nação, vai dar a essa pessoa uma identidade. A minha identidade como brasileiro é fruto da história do meu país. Se eu fosse americano, eu não seria exatamente essa pessoa que sou, porque a cultura americana, o idioma americano, o jeito de ser americano, teria moldado a minha personalidade. E, junto com aquilo que eu acredito que é intrínseco ao ser, teria moldado quem eu sou. Então, qual é a importância da história? Memória, identificação, continuidade. A história mostra que nós não somos um fio solto, que nós não somos algo que está suspenso. Há algo atrás de nós, que é o passado. Há algo que estamos vivendo, que é o presente. E há algo que iremos influenciar, que é o futuro, ao menos na microhistória, ou seja, filhos, amigos. Portanto, a história é uma ideia de continuidade. A história responde quem eu sou, identidade. A história responde de onde eu vim, continuidade. De onde eu vim, qual é a minha origem, história. E a história responde para onde eu vou, porque ela está sendo construída. Não é possível entender o Brasil sem entender a história do Brasil. Então, um estrangeiro que chegasse em nossa terra, ou até mesmo um brasileiro que não conheça a sua história, ele talvez tenha dificuldade de compreender as idiosincrasias, as diferenças regionais. Mas sabemos que essas diferenças fazem parte da história. No sul do país, você encontra cidades que são muito diferentes aqui do Sudeste. E essa diferença ocorre porque houve um processo de imigração, de colonização, e colônias alemães, colônias polonesas, fincaram estacas lá. Daí, determinados aspectos da cultura são diferentes dos aspectos culturais nossos. Estados onde houveram uma maciça maior situação escravagista, como a Bahia, tem uma cultura mais influenciada pela África. A mesma coisa é a igreja, e a mesma coisa é o movimento pentecostal. Eu acredito que história da igreja é uma disciplina que deveria ser mais valorizada. Geralmente você pega a história da igreja no seminário e faz 4 semanas. No bacharel do IBADES, graças a Deus, vocês têm história do pentecostalismo, porque é importante conhecer a história da igreja medieval, mas não é superficialmente, né? De maneira profunda. História da Reforma e a história do movimento pentecostal. Porque eu preciso conhecer bem a história da igreja e a história do movimento pentecostal, para conhecer a minha identidade. O que é esse movimento? Como ele surgiu? Como ele se transformou? Como ele interagiu e moldou a história do Brasil? Como eu posso ser um agente para que esse pentecostalismo continue sendo uma força poderosa evangelística, missionária, de transformação social no Brasil? Irmã Jacimara, eu tô desativando o teu som. Eu não sei se está com defeito, ele está abrindo de novo. Vê se consegue manter, porque está entrando uma interferência muito grande do seu perfil. Pois bem,
Se eu não conhecer a história, eu não sei quem sou. Se eu não conhecer a história da igreja, eu não sei a minha origem. Se eu não conhecer a história da igreja, a história do movimento pentecostal, eu não consigo entender o que está acontecendo hoje. Olhando a história do movimento pentecostal, eu posso entender a minha igreja no hoje. Vocês estão fazendo um bacharel, né, um curso avançado de teologia, a história é muito importante, porque a história vai te dar capacidade de análise. Por exemplo, quando eu olho para as situações econômicas do país hoje, eu que vivi o tempo Sarney, vivi o tempo Fernando Henrique, então eu tenho essa história na cabeça. E eu posso pensar, olha, eu acho que isso vai dar certo porque já vi, eu acho que isso vai dar errado porque já vi que não funciona, esse caminho não dá certo. É a famosa experiência. A história é a experiência acumulada. Tá? Sem história não há avanço. Quando um cientista se debruça sobre uma descoberta, ele está sobre inúmeras descobertas que foram feitas antes. Sem esse legado, se nós tivéssemos que começar do zero, nós estaríamos perdidos. Então, a história é a base, está presente em tudo. Se eu sou um pastor pentecostal, eu preciso conhecer a minha história. Se eu sou um professor, se eu sou um pregador, eu preciso conhecer a história, porque vai me dar maiores condições de conhecer o presente. Dada essa introdução, vamos subir o conteúdo da aula. Era para estar em horizontal, né? Mas tudo bem. O movimento pentecostal é um dos maiores segmentos evangélicos do Brasil, conforme estatística do IBGE. Para entender corretamente esse movimento, precisamos definir o que é pentecostalismo. O movimento pentecostal ele é o maior movimento do mundo por causa do seu processo histórico. O pentecostalismo é uma religião, uma fé que vem, um movimento que vem do meio dos pobres, né? Do meio da classe menos favorecida. Por não ser um movimento de fé elitista, ele tem um alto poder de adesão, conversão, penetração. Ou seja, é um movimento de fé que atinge e abarca a maioria da população, que é composta da classe E, da classe D e da classe C, ou seja, no máximo até a classe média baixa. O motivo do pentecostalismo ser essa potência é porque o pentecostalismo ele entrou nos rincões, nos valados, nos becos, nos morros. A nossa bandeira, a bandeira do pentecostalismo, ela está hasteada nas grandes metrópoles e também no interior. Ela está na Zona Sul, como a minha igreja é na Zona Sul, mas eu moro na Baixada. Ou seja, essa capacidade de estar em muitas geografias e dialogando com vários segmentos da sociedade fez com que a fé pentecostal ela crescesse de maneira poderosa. Não apenas isso, mas o pentecostalismo vai crescer por causa o seu caráter descentralizador. No início, hoje não. Hoje o pentecostalismo é mais institucional, é mais pastoral. O que eu estou querendo dizer? Que no início do pentecostalismo era muito comum, por exemplo, irmãs terem consagrações nas suas casas. E depois acabou não sendo mais muito bem visto, né? E hoje é raro. Mas um trabalho na casa de alguém, de oração, fazia com que as pessoas conhecessem o Evangelho a parte do templo. Então, funcionava como um núcleo. Essa coisa que hoje se chama de célula, né? De certa forma, ela já existia dentro do pentecostalismo através desses trabalhos, geralmente feitos por mulheres anciãs, né?
que tinham trabalhos nos seus lares. Isso ajudou muito para que o cristianismo crescesse. Também ajudou o trabalho evangelístico da fé pentecostal. Hoje já não é permitido, mas o pentecostal pregava no ônibus, pregava no trem, entrega folheto na rua. Ou seja, essa ação evangelística agressiva, esse discurso que cai dentro da maioria da população, que é uma população pobre, igrejas estabelecidas nessa área, uma linguagem que a pessoa conhece. Então, vamos pensar na história do pentecostalismo. Quando Berg e Vigen começam a lançar a semente, o que tem aqui? Igreja Católica, missa em latim, igrejas evangélicas protestantes, com pastores cultos, falando uma linguagem mais culta para pessoas de classe média. Ou seja, haviam, para a maioria da população, uma dificuldade de se identificar. Portanto, esse crescimento do pentecostalismo ele está ligado à sua história, a forma que ele chegou no Brasil e a forma que ele se desenvolveu, se multiplicou. E hoje é a maior fé, né, protestante aqui no Brasil e no mundo. Isso mostra a nossa responsabilidade como igreja, como ministros. Norman Chaplin vai dizer que pentecostal, é qualquer denominação que salienta o batismo do Espírito Santo como experiência subsequente à conversão, usualmente acompanhada, segundo se supõe, pelo falar em uma língua desconhecida para quem fala. Geralmente, a glossolalia é considerada como a evidência inicial do recebimento do Espírito Santo, de tal modo que o indivíduo recebe o seu Pentecoste particular. Essa língua pode ser uma língua real, antiga ou moderna, desconhecida por aquele que fala, ou ejaculações verbais estáticas, que não são tomadas como um idioma, no sentido normal da palavra, não formando frases conhecidas em qualquer língua antiga ou moderna, línguas de entidades não humanas como anjos, continuando Francisco Jean Carlos da Silva. Possivelmente o pentecostalismo surgiu com a ocorrência do falar em línguas. Você percebe que esse material não é escrito por um pentecostal, né? Então é preciso fazer alguns ajustes aqui. Como que eu sei que não é escrito por um pentecostal? Primeiro, porque ele diz que, segundo se supõe, ou seja, ele fala como alguém que não tem certeza e que está de fora da doutrina. Também porque ele diz que a glossolalia pode ser uma língua antiga, e, na verdade, tem uma distinção, né? A xenolalia é a língua humana, falada sem conhecimento do idioma, quando a glossolalia é a língua não conhecida. E a glossolalia não é língua de anjos. A Escritura não informa assim, e essa também não é a doutrina pentecostal clássica. O pentecostalismo nunca ensinou isso. Paulo não diz que se fala a língua dos anjos. Se eu falasse a língua dos anjos. Então, é preciso aqui fazer uma pequena correção. Agora, é verdade que igrejas pentecostais são igrejas que acreditam que há... Olá, pessoal. Bom dia. Espero Bom que dia. todos estejam bem. Paz, bom dia. Deus abençoe. Igrejas pentecostais são igrejas que creem e acreditam na experiência que chamamos batismo com o Espírito Santo, né? Que pode vir a acontecer ou não. Ela não é obrigatória. O texto também vai dizer aqui que usualmente acompanhada por falar uma língua desconhecida. Então, na verdade,
a doutrina pentecostal ensina, a doutrina clássica, hoje alguns pentecostais estão falando de forma diferente. Então, você vai encontrar ecos diferentes. Então, se você estudar os teólogos, pioneiros da Assembleia de Deus, tanto os estrangeiros quanto os nacionais, batismo com o Espírito Santo é com evidência de falar em línguas estranhas. Essa ideia de batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, onde não tem evidência, não é uma ideia pentecostal, ela tem guarida na ideia, no culto carismático, não é exatamente um pentecostalismo. Então, é importante manter isso, porque isso é um diferencial da doutrina pentecostal, aonde esse batismo é evidenciado por falar em línguas estranhas. Voltando para a história, hoje, as línguas estranhas não têm mais tanta importância no contexto, não é que elas não têm importância, mas como naquele momento, por uma questão histórica. Ora, se você está numa igreja cessacionista e se começa a pregar batismo com o Espírito Santo e sinais de línguas estranhas, é necessário que ocorram os sinais, porque os sinais vão corroborar e testemunhar a pregação. Então, se Farhan, se Seymour, se eles estão pregando batismo com o Espírito Santo e ninguém é batizado, logicamente que o movimento vai cair em descrédito. Então, essa importância, que às vezes foi demasiada e até ocorreu distorções sobre o falar em línguas, é entendido na questão histórica. Hoje, é muito natural ouvir pessoas falar em língua estranha. Mas imagine que você está num contexto onde ninguém fala em línguas e se está começando a pregar aquilo. Então, o sinal ele vai ser muito importante para aquela geração. Por isso que, na maioria da Assembleia de Deus, né, das igrejas pentecostais, se exige que pastores sejam batizados com o Espírito Santo. Isso é mais uma questão histórica do que doutrinária. Nós fomos buscar subsídio doutrinário, não há nenhum subsídio doutrinário para que pastores necessitem ser batizados com o Espírito Santo. Agora, na questão histórica, eu entendo quem assim argumenta, porque é complicado você pastorear uma igreja pentecostal que prega uma experiência, que está ligada a uma experiência, quando você não possui essa experiência. Então, as línguas estranhas, elas fazem parte da história do movimento, porque é uma maneira de você evidenciar a pregação. Tanto as línguas estranhas, como a cura divina, como a profecia, tudo isso são sinais que testemunham a pregação pentecostal. Ok? Então, isso está bem pontuado. Deixa eu fazer uma observação aqui que eu não falei na introdução. O cessacionismo não é histórico, né? Eu respeito nossos irmãos cessacionistas que não creem na atualidade dos dons do Espírito Santo, mas a história, e aqui a aula de história, ela está ao nosso favor. A história do Antigo Testamento é uma história de sinais. A história do Novo Testamento é uma história de sinais. A história da igreja pós-apostólica é uma história de sinais. Então, se você lê a patrística, Inácio, Policarpo e outros que vêm depois, Tertuliano, vão haver menções a movimentos sobrenaturais, a ações sobrenaturais. Eu não me lembro agora se é Basílio ou Gregório que vai narrar um homem que fazia milagres extraordinários, chamado João, no ano 200, por aí depois de Cristo. Portanto, o cessacionismo não é um fato histórico. Basta lembrarmos do montanismo, que vocês já tiveram encontro na aula de
cristologia, ou na aula de apologética, né? Questão herética. Então, o montanismo era um movimento herético, é verdade, mas evidencia que a profecia, né, o ofício profético, era algo conhecido naquele momento, porque ninguém iria seguir um movimento de ofício profético se não tivesse uma tradição profética. Portanto, o movimento pode ser, sim, considerado herético, mas mostra que essa ação miraculosa, curas, sinais, exorcismos, estão presentes na história. Quando você olha até para a história da Igreja Católica, você vai encontrar registros de pessoas que tiveram experiência. Por exemplo, Madame Guignon é uma santa católica, e não entrando no mérito se suas experiências foram bíblicas ou cristocêntricas ou reais, não estou entrando nesse mérito, mas apenas dizendo que entre católicos houveram místicos. Vocês forem estudar os místicos da Igreja Católica, tanto no Oriente, na Igreja grega, tal, quanto no Ocidente, vocês vão encontrar pessoas que tinham experiências, tinham êxtases, tinham visões. Então, o pentecostalismo não é um aborto histórico. O pentecostalismo não é uma novidade histórica. O pentecostalismo é um movimento que faz com que seja contínuo alguma coisa que a igreja fez ser espasmos. Então, a igreja, durante muito tempo, foi uma igreja sensacionista, eu poderia dizer até apóstata, né, na época da Idade Média, ali, e sem esses sinais. Mas sempre houveram movimentos que tinham esses sinais. Se você olhar na Reforma Radical, a gente vai falar um pouquinho da história pré-pentecostalismo, você vai ver que mesmo antes do movimento pentecostal, já há movimentos aonde estas questões sobrenaturais são colocadas em evidência. Segundo Mariano, com base na discussão das tipologias recentes, a classificação do pentecostalismo tem 3 vertentes: pentecostalismo clássico, deuteropentecostalismo e neopentecostalismo. Isso também é chamado de pentecostalismo clássico, pentecostalismo de segunda onda, pentecostalismo de terceira onda. Paul Freston, por exemplo, no seu livro, ele vai falar sobre isso. Deixo aqui uma dica. Paul Freston, a história do protestantismo no Brasil. Vai até o protestantismo, não. O que eu li do Paul Freston é a história da igreja e da política, até as eleições. Mas é muito bom para quem gosta de teologia e gosta de política. História da igreja, quem não conhece ou não leu, precisa ler a História do Pensamento Cristão de Justo Gonzalez. A História do Pensamento Cristão de Justo Gonzalez. Se você não conhece, anota. São 3 volumes. É um livro que eu sempre gostei de história, mas é um livro que abriu muito a minha mente para entender a igreja, tá? E para entender que pensamentos diversos, teologias que se modificam, erros, são coisas que estão em toda a história da igreja. Não são livros. Estou lendo um agora de Daniel Ripp, História da Igreja, mas tem um outro nome que agora não me lembro. O pentecostalismo clássico é um termo adotado para a ideia do pioneirismo do pentecostalismo, né? Esse pioneirismo ele cabe à Congregação Cristã do Brasil, CCB, não confundir com Congregacional, que é uma igreja ligada ao movimento congregacional e que chegou no Brasil com o nome de Igreja Evangélica Fluminense, e hoje é a Igreja Congregacional do Brasil, que é majoritariamente sensacionista, mas que tem também parte continuista, tá? Então, a CCB e a Assembleia de Deus são as pioneiras do movimento pentecostal.
A CCB é um pentecostalismo herético, é um pentecostalismo místico, né? Então, a CCB ela é caracterizada como seita, no estudo de seitas e heresias. Eles não aceitam o ministério pastoral, dizem que não existe pastor. Eles não gostam de estudar a Bíblia, dizem que a letra mata. E as suas reuniões, a pessoa tira uma palavra, né? Então, o Espírito vai revelar, entre aspas, ao dirigente, que é o ancião, que vai escolher alguém que vai abrir a Bíblia e vai sair falando. Se trabalha muito a revelação. Ainda é muito forte em parte de São Paulo, onde tem o seu grande templo, em alguns lugares do Rio, mas é um pentecostalismo que está morrendo, que faz parte do pentecostalismo de primeira onda. Movimentos de fé morrem ou são transformados. O pentecostalismo de segunda onda, também tem movimentos morrendo. E a Assembleia de Deus vai chegar aqui através dos missionários suecos, Bergen e Vigen, né? Conhecem o evangelho na Suécia, conhecem, já tem um contato com a chama pentecostal, mas lá nos Estados Unidos vão beber dessa fonte, vão ser batizados com o Espírito Santo e vão ser enviados para cá pelo Espírito Santo. E vão ser aí pioneiros que vão desbravar, né? Olha, esse pentecostalismo clássico herético, eu só conheço a CCB, porque pioneiro do movimento pentecostal, pioneiro no Brasil, você só tem a Congregação Cristã e a Assembleia de Deus. Pioneirismo no mundo, você tem também a Quadrangular, que é uma igreja que vem logo um pouco depois da Assembleia de Deus, né? Lá por de 1920, alguma coisa, através de Amém McPherson, uma pregadora e pastora, que vai usar o quadrilátero pentecostal, que na verdade é o quadrilátero wesleyano, mas que é modificado. E a igreja quadrangular também é uma igreja pentecostal histórica, mas ela chegou um pouquinho mais tarde aqui no Brasil. Então, ela faz parte do pentecostalismo clássico, a quadrangular, né? Ou deveria fazer, né? Porque hoje já não sei. Mas ela não é pioneira, ela chega um pouco depois. No pioneirismo, só a CCB que vai agir dessa forma, tá? Com esse pentecostalismo desligado de ensino, desligado de doutrina. O pentecostalismo de segunda onda, ele é aquele que vai surgir em 1950, que vai surgir através das divisões da Assembleia de Deus. Divisões acontecem, o nome já diz, divisão. Pessoas que têm visões diferentes. Conforme a sociedade muda, é necessário que a igreja mude. O que a igreja não pode mudar são os fundamentos de fé. Mas a igreja muda. A igreja que eu me converti em 1996 não é a igreja de hoje. A Assembleia de Deus não é a mesma igreja. Tem muita diferença, tanto para melhor quanto para pior. Portanto, de tempos em tempos, são necessárias mudanças que as instituições, por trabalharem no modelo mais vagaroso ou por dependerem de decisões de pessoas que às vezes não podem tomar essa decisão porque herdaram uma tradição, um modelo litúrgico, um modelo doutrinário, um modelo de governo de igreja. O que acontece? Alguém vai e divide. Tem a divisão que é feita apenas por vaidade, né? Por desejo de poder, mas tem divisões que são feitas por visões diferentes. Então, por exemplo, 1950, então já tem a rádio no Brasil, está chegando a TV, e tem movimentos que não gostam de rádio. O Pentecostal de segunda onda vai começar com a Brasil para Cristo e com a Assembleia de Deus é Amor. A Deus é Amor na questão de apego aos costumes, né? E a Brasil para Cristo, já numa pegada bem diferente, na ideia de usar as questões da modernidade. Então, a Brasil para Cristo vai para a rádio primeiro que a Assembleia de Deus, vai fazer as cruzadas em tendas, vai começar o Pentecostal de segunda onda a enfatizar um outro milagre, um outro sinal, melhor dizendo, que não é a língua estranha. Então, no pentecostalismo clássico, a língua estranha é o sinal mais importante,
Porque nesse sentido doutrinário, a língua estranha é o sinal de que aquela pessoa recebeu a plenitude do Espírito, o dínamo, o poder, e a partir dali ela tem poder para realizar o seu ministério. O pentecostalismo de segunda onda vai trabalhar a cura divina. Hoje, não tanto. A Brasil para Cristo sofreu muitas mudanças, né? Mas, se você olhar a sua tradição, era uma igreja que focava em cura divina, como a Deus é amor. Basta lembrar do templo lá no Brás, da Deus é Amor, não sei se ainda hoje é assim, mas no tempo do Davi Miranda, as muletas penduradas, as cadeiras de rodas, não é? Não vou dizer um culto à cura, mas é um signo, é uma marca, é um ícone que a igreja coloca. Cura divina, expulsar demônios. Por isso que você vai perceber que há uma ação um pouco diferente, né, na liturgia. Por exemplo, eu me lembro de ouvir os cultos da Deus e Amor na rádio, na AM ainda, Sérgio Sora, Davi Miranda, né? Então, se enfatizava muito o exorcismo. O pastor dizia assim, dá o grito da sua derrota, demônio. Aí a pessoa ficava endemoniada lá atrás e tal. Porque, para essa segunda onda, isso é principal. Porque eles acreditam que, naquele momento, a igreja, a sociedade está querendo mais, aquilo vai funcionar melhor. Tá? Então, a Deus é Amor e a Brasil para Cristo. São as duas principais. Devem ter surgido outros que eu não me lembro agora. Mas são duas igrejas que não estão bem hoje. A Brasil para Cristo é uma igreja que acabou desapegando um pouco da tradição pentecostal. Você tem uma ou outra igreja boa, eu fui ali em Jardim Olímpico, por exemplo, tem uma Brasil para Cristo boa ali, mas a maioria, os templos estão recuando. A Deus é Amor praticamente morreu, né? Agora, com Davi Miranda não sendo mais o presidente, com o neto dele, parece que ele está querendo fazer mudanças, né? Questão de costume e tal, mas eu não acredito que a Deus é Amor consiga ser o que já foi um dia. E aí entra a história. A Deus é Amor perdeu o bonde da história. Ficou muito apegada a tradições que não serviam mais para o contexto que ela está inserida. Tradições são importantes, tradições são necessárias. Tradicionalismo não. Tradicionalismo é amor à tradição. É amor à tradição. O amor nós devemos ter a Deus. Pois bem, uma igreja de liderança única, o líder viveu muito tempo e tinha aquela marca distintiva. Eu me lembro muitas vezes que o Davi Miranda dizia: os crentes da Deus é Amor irão para o céu, e algumas Assembleias de Deus. Ou seja, para ele, só os crentes da Deus é Amor e alguns assembleanos que ainda estavam na doutrina iriam para o céu, outros não. E aí veio o neopentecostalismo, a Assembleia de Deus abriu costumes, e eles não. O que aconteceu? A igreja envelheceu. Jovens não se converteram mais, e a igreja foi morrendo. Conheço vários locais onde era Deus e Amor, e está fechado. Ou está com 20, 30, 15 cabeças. Porque não se contextualizou. Não entendeu que a história anda. Não dá para ser a mesma igreja de 50 anos atrás. Não dá. Se a Assembleia de Deus fosse a mesma igreja do meu avô, que foi pastor aqui no Éden, tinha acabado. Vou dar um exemplo. Na época do meu avô, se ensinava que método contraceptivo era pecado. Essa era a doutrina da época. Se não quisesse ter filho, você que fosse orar e jejuar. Meu avô teve 13 filhos. Tenho 12 tios. Se alguém pregar isso hoje, a igreja pega ele e joga ele para fora. Não funciona. Entende? Aquilo era para aquele momento, um momento de ignorância, de desconhecimento, não é? Porque era uma interpretação errada de Gênesis, de multiplicar e tal. Mas hoje não cabe mais isso. Não cabe. Então, eu não posso... E é isso que é importante história, porque tem pessoas que vão dar aquela frase assim: não se faz mais pastores como antigamente. Eu já ouvi muito isso. Mas não se fazem mais pastores para antigamente.
não se podem fazer pastores como meu avô, porque não se fazem mais pastores para o tempo do meu avô. Eu sou um pastor para o meu tempo. Os pastores que vão ser gerados daqui a 30 anos serão pastores para o tempo dele, com os desafios dele, daquele texto, daquele contexto, né? Já não sei se já será ainda pós-modernidade ou uma outra época. Então, cada geração tem pastores dentro do seu tempo. Lógico que há coisas que a história, eu olho para a história e acho que isso era melhor antes, mas há coisas que com certeza são melhores agora. Então, essa segunda onda veio e foram igrejas que cresceram muito. Muitos assembleanos foram para Deus e Amor, foram para Brasil para Cristo. E aí você chega no neopentecostalismo, o novo pentecostalismo, que vai surgir ali com a... Apesar de que eles não gostam de falar isso, né? Se fala isso. Acho que a Igreja de Nova Vida, ali com Macalister. Ainda que eles não sejam neopentecostais, eu não os colocaria nessa classificação, mas a origem vem dali. A origem vem dali. É uma igreja que falava para a classe média, precisava abordar mais temas do cotidiano, e é importante, tá? É importante. Você, por exemplo, você olha para a Assembleia de Deus, você pega as mensagens de 30, 40 anos atrás, o que vai ter? Arrebatamento, céu, era isso. Se ensinava que não se devia estudar, não se dava importância muito à formação profissional, e hoje nós pregamos prosperidade, pregamos que as pessoas estudem, que se formem. Tem que ter um equilíbrio, né? Logicamente que tem alguma Assembleia de Deus hoje que parece tão pentecostal, só prega prosperidade. Mas o Macalister viu que precisava de uma mensagem que falasse para aquela sociedade e começou a pregar. E aí surgiu desse movimento outros líderes. Então vem o Macedo, vem o R.R. Soares, né, que são parentes, fundam uma igreja, que agora eu não lembro o nome, e aí percebem que eles são grandes demais para o mesmo espaço, e cada um vai para o seu movimento. O Soares com a Igreja da Graça, que, para mim, é a igreja neopentecostal mais próxima do que eu acredito que é um pentecostalismo sadio. É neopentecostal, mas eu acho que ela caminha melhor do que a IUD e do que a Mundial, que, para mim, caminha de forma mais complicada. Então, a Igreja da Graça vai enfatizar o quê? Mesma coisa da segunda onda. Cura e exorcismo, mas com uma diferença. Na segunda onda, a língua estranha continua sendo um componente importante. Então, Deus é amor. Basta lembrar, irmãos. Chegava no culto da Deus é amor, né? Acredito que eu estou falando com pessoas aqui que já têm uma determinada idade, né? Como eu, tenho mais de 40 anos, mas quem não tem ou não sabe, chegava numa Deus é amor, não sei como é que é hoje ainda, mas eu cansei de ir quando era novo convertido, e o pastor dizia assim, 5 minutos de glória. Aí ele começava, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Começava a falar língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha. E aí vinha a revelação. Ou seja, era um fator primordial nesse pentecostalismo de segunda onda. Já o neopentecostalismo não gosta de língua estranha, nem revelação, nem profecia. A Igreja da Graça, você ainda vê língua estranha. Tem o Jaime, ele, que é o vice do R.R. Soares, que ele fala. Mas o R.R., os outros pastores, dificilmente você vai ouvir falando. Eles colocam a língua estranha mais num ambiente de oração secreta. Para eles não tem tanta importância. E eles não acreditam em revelação e profecia. Mesmo que a doutrina deles não diga que eles não acreditam de maneira técnica, teórica, mas na prática não acreditam. O R.R. é a mesma coisa. O Edi, Yud. Então, antigamente ainda tinha muito aquela coisa de buscar batismo com o Espírito Santo, hoje não tem nem muito isso na Yud. Você não vai ver línguas estranhas. Não faz parte da liturgia do culto. É cura, exorcismo. Não acreditam, não permite profecia nem revelação. Não permite. Não existe. Tá?
você vai ter dentro desse neopentecostalismo um outro movimento depois que vem um pouquinho depois, que é Renascer, que é um neopentecostalismo de classe média, alta, aonde a revelação vai ter um papel importante. Onde tem a língua estranha, onde tem a revelação, onde tem a profecia, mas vai pender para essa coisa da teologia da prosperidade, né? Basta ver a história da Renascer, e vai tender para essa coisa apostólica e começa já um pouco judaica, ali já começa já um pouquinho, que o neopentecostalismo da IURD e da Mundial vai abraçar, coisa que a Graça já não abraça muito, essa ideia de judaizar o culto. Acho que você vai encontrar na IURD, vai encontrar na Mundial. Então, por que é importante a história? Porque quando eu vejo processos judaizantes em Assembleia de Deus, eu sei que não faz parte da raiz. Eu sei que não faz parte do movimento. Eu sei que é algo que é uma anomalia, é algo que está vindo de fora para dentro. Porque os movimentos de fé, eles se influenciam. O pentecostalismo influenciou a Igreja Católica, mudou a sua liturgia. Influenciou a Igreja Protestante, reformada, que mudou a sua liturgia, e algumas igrejas reformadas passaram a ter vertentes pentecostais, Batista Renovada e outras que se transformaram em igrejas pentecostais. Aqui na Igreja Batista da Pavuna, que o pastor Teodomiro fala língua estranha. Só que o pentecostalismo também é influenciado pela doutrina reformada hoje, vem sendo influenciado há alguns anos, e pelo neopentecostalismo. A influência ela não é negativa, contanto que você pega o que é bom, né? Seja influenciado pelo que é bom, despreze o que é ruim. O que não é o que sempre acontece. Então, o neopentecostalismo vai retirar a língua estranha e profecia, em visão, na maioria das vezes, vai trabalhar cura, prosperidade, a ideia agressiva da prosperidade, e a ideia desse evangelho do cotidiano, né? Esse dualismo, Deus contra o diabo, determina, exige e tal. Essa ideia que esse neopentecostalismo, que é novo pentecostalismo, vai trazer. Você me dá só um minutinho que eu só vou pegar um copo de água, tá? Já volto, peraí. Já estou aqui de volta. Vai surgir depois um movimento que a teologia ainda não classificou, e eu não sei se ele vai permanecer, mas que eu brinco, eu trabalho mais, né? Hoje nem tanto, hoje eu estou mais focado na área de hermenêutica homilética, mas eu trabalhei muito apologética. E surgiu ali com o Agenor Duque, com a plenitude do trono de Deus, que veio desse, que é herdeiro, né? O Valdomiro vem do Edi e o Agenor vem da Universal também. Surgiu ali um novo tipo de neopentecostalismo, que já esboçou na Renascer, mas que o Agenor foi o ápice. Ou seja, pegou tudo que o neopentecostalismo deixa eu ver aqui a pergunta. Vou terminar aqui o que eu estou falando e vou ler a tua pergunta aí, tá, querido? Só um minutinho. Então, o que o Agenor fez? Ele pegou cura divina, expulsar demônios. Juntou a língua estranha, que é uma essência do pentecostalismo, pegou a revelação, pegou a profecia e pegou o que eu chamo de ultrapentecostalismo, que é aquela coisa de cair, de rodar, de marchar, colocou tudo num culto só. E começou a levar cantores e pregadores pentecostais. Então, ele fez um modelo em que ele se uniu com o pentecostalismo. Uma característica que não é do neopentecostalismo. Por exemplo, na IURD, só prega pastor da IURD. Na Mundial, só pregam pastores da Mundial. O neopentecostalismo ele tem uma visão
denominacional, que começa na Deus é amor, uma visão sectária. A gente é só a gente é melhor. Então, considerando que a Deus é amor, vai ser a primeira que vai lançar uma gravadora particular. Né? Então, tinha a gravadora da Deus é Amor. Eu não sei quando é que a gravadora da Assembleia de Deus foi, não sei quem vem primeiro. A IURD vai lançar, não vai dar certo. Tem uma cantora que eu até gostava, chamada Melissa, que era da gravadora e tal. A Mundial vai lançar uma gravadora. O nosso culto a gente consome entre a gente mesmo. Tá? A Renascer tinha essa ideia, só na música que não, porque levavam outros cantores, mas tem o seu próprio selo também. E só pregam pastores da denominação. O Agenor Duque, o que ele fez? Ele trouxe gente do pentecostalismo para dentro do movimento dele. Então, ele criou uma nova vertente do neopentecostalismo. Só que agora o movimento dele fracassou, retardou. Eu não sei como é que vai se manter, mas eu vejo no Agenor Duque um modelo de neopentecostalismo que não é esse que já tinha antes. Então, para mim, ele funda o que eu brinco chamando de neopentecostalismo, porque ele mistura tudo e ele remove a barreira, porque você não vai ver pastor da Assembleia pregando na IUD, você vai ver pastor da Mundial. O que acontece, então? Você não tem intercâmbio. E ele também não vai. Mas, por exemplo, quando tinha a Cidade do Fogo aqui, a Agenor Duque vinha em São Gonçalo. Então, sem esse intercâmbio, você não tem muita... até tem a influência, mas a influência é menor. Se tem um intercâmbio, se você está na igreja dos caras, os caras estão na tua igreja, no teu movimento, esse intercâmbio é muito maior. Então, na época, eu fiz uma apologética muito dura contra isso, porque, para mim, era algo muito perigoso aquilo ser visto como pentecostalismo, tá? Porque misturava ultrapentecostalismo, judaísmo, neopentecostalismo, teologia da prosperidade, um monte de coisa. Deixa eu ver aqui a pergunta que foi feita aqui. A história e nossa identidade. As igrejas que judaizam seu culto perdem a sua identidade. As igrejas pentecostais que trazem essa liturgia judaizante para dentro do culto, ela deturpa a sua identidade. Né? Eu não vou dizer que ela vai perder de maneira completa, porque ela teria que abrir mão de outros elementos. Por exemplo, se uma igreja deixa de acreditar em batismo com o Espírito Santo, aí ela perde a sua identidade completamente. Ela vai ter que ser categorizada para fora do pentecostalismo. No caso do judaísmo, dos aspectos judaizantes, ela traz uma deturpação para a sua identidade, porque não é algo da sua tradição, não é algo da sua história, não é algo da sua teologia. É algo que vai surgir num outro ambiente e que vai se trazer para cá. Por que a gente importa as coisas? Só é influenciado por coisas que dão certo. Então, as igrejas olham o modelo de está dando certo, vou trazer para cá. Todo mundo pinta de preto, vamos pintar de preto. O negócio agora é comunidade, então bota o nome de comunidade. O negócio agora é ser church, então bota lá, church. Bota church. O negócio agora... Então, o neopentecostalismo, ele teve uma época de muita força. Por quê? O neopentecostalismo quebra o costume. Então, calça, cabelo, brinco, ele quebra o costume. 1980 que eu estou falando. Vai 40 anos. Quando a Assembleia de Deus vai ver o que está acontecendo, o neopentecostalismo já cresceu. Aí vai começar a revisar costume dentro da Assembleia de Deus. Porque senão não veio. Por que abriu o costume na Assembleia de Deus? Neopentecostalismo e comunidade. Se não abrir, fecha. Se não abrir, fecha. Então, a história ela influencia na nossa maneira de fazer teologia e nós influenciamos na história. Quando você vê campos fechados da Assembleia de Deus, são lugares onde não tem concorrência. São lugares onde não tem concorrência. Então, se não tem concorrência, aí o camarada bota um jugo pesado e todo mundo fica lá. Agora, se começar a chegar igrejas maiores nesse lugar onde não tem isso, ele vai ter que mudar, vai ter que fazer diferença. Chofar no meio do culto.
Misericórdia. Essa teologia ela vai se manifestar através da liturgia. A liturgia é o raio-x da teologia de uma igreja. Só de eu escutar um pastor orar, dependendo, eu posso saber se ele é pentecostal, se ele é histórico ou se ele é neopentecostal. Entendeu? Então, só pela oração dele, a forma que ele vai orar. Agora, sobre o judaísmo, né? Então, você tem o shofar, você tem o kippah, você tem o talit, você tem campanhas envolvendo isso. Aí você olha para a história. Você tem isso com o Berg, Gunaving? Não. Você tem isso com o Nelson Otto? Não. Você tem isso com o Cícero Canuto? Não. Você tem isso com o Leila Macalão? Também não. Você tem isso com... Você não tem. Você não tem. Então, não faz parte do nosso movimento. Aí eu tenho que perguntar, tudo bem, mas isso é bom para que eu coloque dentro da igreja? Aí, para que eu coloque? Aí eu vou para a teologia bíblica. Se essas coisas são sombras, por que eu vou colocar isso no culto? Não é sombra? Eu não estou na realidade? Então, é uma regressão, é uma infantilidade. Aí você tem um levita, começa a chamar cantor de levita, né? Você começa a usar tarde, começa isso, começa aquilo. Infelizmente, são... E aí é que eu digo, hoje, não dá para a gente falar de pentecostalismo, a gente fala de pentecostalismos, porque existem vários pentecostalismos dentro do pentecostalismo. E existem várias assembleias de Deus dentro da Assembleia de Deus. Mezuzá, exatamente. Você começa a comercializar aquilo ali. Aí você tem o que não tem na Assembleia de Deus ainda, né? Espero que não tenha, mas que tem nas outras igrejas, que você vai. O óleo que veio do Israel, a pedra que veio do Muro da Lamentação, a água que veio do Jordão. Ou seja, muito Antigo Testamento, você vai colocar o sagrado no objeto. É um tipo de animismo, né? Um tipo de religião onde o objeto se torna sagrado, o objeto se torna mediador. E aí você media a revelação, media a bênção, a vitória através do objeto. Então, você leva a rosa para casa, você traz no culto. Então, o objeto é portador da unção. O objeto é portador do sagrado. Que não é uma teologia bíblica. Porque a teologia bíblica é que o portador do sagrado é aquele que crê, que é templo do Espírito Santo. Então, uns de carro, uns de chave, uns de porta. Isso não faz parte de uma teologia sadia, né? Aí já entra teologia, aí já entra a história da igreja. Um bom teólogo é alguém que conhece um mínimo de teologia histórica. Ou seja, quais foram as teologias que surgiram no decorrer da história? Qual era a teologia da igreja primitiva? Qual era a teologia da patrística? Qual é a teologia de Agostinho? Qual é a teologia de Tomás de Aquino? Qual é a teologia de Lutero? Qual é a teologia de Calvino? O que é teologia liberal? O que é teologia pós-liberal? Ou seja, você conhece o processo histórico. Aí tu olha para uma coisa aqui, tu fala, isso aqui fulano já falou 300 anos atrás, você está com a roupagem nova. Mas é a mesma coisa. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. Então, você tem a Assembleia de Deus, ela é uma igreja clássica, pentecostalismo clássico. Ela precisa de fazer mudanças? Precisa, como já tem feito. Mas mudanças que são em direção à Bíblia, ou que são em direção à contextualização necessária. Não pegar modelos que já estão desgastados, porque o neopentecostalismo está estagnado. Então, você tem a Mundial decrescendo, você tem a UD decrescendo, você tem a Renascer, que quebrou, nunca mais vai ser o que era antes. Você tem a Deus e Amor, que quebrou. Qual é o pentecostalismo forte hoje? É o clássico. É a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é o grande movimento pentecostal do Brasil. E eu não estou falando isso com orgulho denominacional, estou falando isso olhando para a história e para a realidade. O neopentecostalismo, ele vem perdendo força. Esse novo neopentecostalismo do Agenor Duque já está quebrando. O pentecostalismo de segunda onda, que é a Deus e Amor e a Brasil para Cristo, a Deus e Amor praticamente quebrou, faliu, vai sempre existir, mas pequeno, e a Brasil para Cristo também. Quem permanece é a Assembleia de Deus. A Quadrangular, que é uma igreja clássica, aí o que acontece hoje com a Quadrangular? É uma igreja clássica.
Pentecostalismo clássico. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e voltará. O que acontece com a quadrangular hoje? Pequena. Declina. O único lugar onde é forte é Minas, mas é a quadrangular mais herética que tem. Por quê? Não em todo o Brasil, tá? Porque vai variar de região para região. Mas a igreja quadrangular abriu as portas para o judaísmo. É só você ver o Templo dos Anjos, é só você olhar o Jerônimo Onofre. É só você olhar o que eles fazem em Belo Horizonte. E perderam a sua característica. Né? Então, até a unção de emagrecimento entrou lá. O que aconteceu? A igreja perdeu pujança. A igreja perdeu força. Você olha para o estado do Rio de Janeiro. O quadrangular não tem força aqui, está cada vez com menos força. Né? Tem ainda Minas, mas nessa maneira herética. Uma parte da igreja tenta se manter fiel ao pentecostalismo clássico, mas não resistiu. Ou seja, a Assembleia de Deus é um movimento duradouro, ainda forte. Por quê? Porque ela tem a capacidade de, ainda que exista Assembleias de Deus que já não estão dentro da sua história, eu conheço a Assembleia de Deus que é neopentecostal. Só tem um nome. É neopentecostal. Outras são ultrapentecostais. Mas, ainda assim, nesse momento, uma igreja que está crescendo, se mantém bem. Vamos avançar aqui. Seria causada por um pensamento crítico? Você diz a respeito a quadrangular especificamente? Porque o que acontece? Esses movimentos, o neopentecostalismo, ele não trabalha pensamento crítico. Na verdade, a religião popular, ela não trabalha pensamento crítico. Então, a religião popular, o que eu estou querendo dizer com religião popular? Estou dizendo que a maioria das igrejas, dos espectros religiosos, eles vão trabalhar no quesito mais manipulativo. Essa manipulação pode ser em alto grau, inconsciente, consciente ou em menor grau, inconsciente. Como assim em menor grau? Pela ignorância. Então, se eu sou um líder que não tem um pensamento crítico, não vou gerar pensamento crítico nas pessoas. Eu vou governar por base da autoridade ou por base do carisma. Mas eu não faço isso porque eu quero manipular pessoas e dominar pessoas. Eu faço isso porque eu aprendi assim. Eu acredito que esse é o modelo. Mas você tem também a manipulação maldosa, onde eu conheço, mas eu deixo o outro na ignorância para que ele não tenha pensamento crítico. E não tendo pensamento crítico, ele não possa contradizer. Né? Então, você pega, por exemplo, o movimento apostólico, a ideia de cobertura espiritual. Cobertura espiritual é uma ideia de ignorância e manipulação. Pessoas que têm senso crítico não vão comprar uma ideia dessa, de cobertura espiritual. O propiciatório é Cristo. Mas quem não tem consciência crítica, e o pensamento crítico, ele é formado o quê? Com conhecimento, com estudo. Se a igreja não promove isso, a pessoa só vai encontrar por meios próprios. Não pode acontecer de alguém se converter numa igreja que não incentiva nada, e a pessoa ter um ministério, ter uma chama, e ela sozinha encontra aquilo ali. Pode acontecer. Mas se a igreja não incentiva o pensamento crítico, ele não vai surgir para 95% da igreja. Eles não vão ter pensamento crítico. E não tendo pensamento crítico, você vai aceitar tudo como fosse o modelo correto, quando, na verdade, não é. Não é. A evasão vai ocorrer por N motivos. Evasão ocorre porque algumas igrejas elas não entendem que estão no novo contexto. É o que acontece com a Deus é Amor. Né? Aconteceu com a Deus é Amor. Pode ver televisão, não pode isso, pode aquilo.
E aí acontece a evasão. A evasão acontece porque o modelo desgasta. Então, você cria um modelo, então pega o modelo neopentecostal. É um modelo que, para funcionar, tem que ter desenvolvimento econômico. Então, você pega aí o país aí em 8 anos sem ter um crescimento econômico bom, o que acontece com o modelo? Esgaça. Porque eu estou ensinando ali que você tem que exigir de Deus prosperidade, mas o país não cresce, então as pessoas não prosperam como estão esperando, o modelo cansa. O modelo... E tem uma hora que ele atinge um platô, ele atinge um máximo. E para você alcançar mais pessoas, você tem que revitalizar. Só que, geralmente, quem está na liderança não tem essa capacidade. Você tem que esperar vir outra geração para, talvez, tentar fazer um modelo diferente, se der tempo. Por que acontece evasão? Porque muita gente, percebendo que a igreja não tem mais a identidade que tinha, sai. Então, por exemplo, Assembleia de Deus que vão se permitindo certas coisas, quem conhece o que é Assembleia de Deus acaba evadindo. E também porque é uma concorrência hoje, né? Vamos ser sinceros. Há uma concorrência religiosa. E é por isso que é bom dar aula no bacharel, porque você não precisa estar com muitas preocupações, falar certas coisas. Então, você tem uma concorrência de culto. Quem tem a melhor liturgia, quem tem o melhor louvor, quem tem a melhor homilia, quem tem uma concorrência de estrutura, quem tem a melhor estrutura, uma concorrência de localização. Ou seja, você tem muitas opções. Antigamente, não. Eu sou de um tempo, ainda peguei isso, mas terminando, né? Que quando um membro saía da igreja, e o pastor não queria que o camarada saísse, queria se vingar dele, ele não dava carta de mudança. E o camarada ficava sem igreja, porque ninguém aceitava sem carta. Então, por exemplo, você tinha 10, vamos dar um exemplo, eu tinha 10 Assembleias de Deus aqui no meu bairro. Todos os pastores se conheciam. Então, se você chegasse na outra Assembleia de Deus, eu vim do pastor fulano, tem carta? Não. Eu não posso te receber como membro. Você podia ir no culto, mas não podia ceiar. Isso te obrigava a ter uma fidelização, te obrigava a ter uma fidelidade, porque você era mal visto se você trocasse de igreja, e essa troca era completamente dificultada pela liderança, que tentava te reter o máximo possível, até dizendo a você que não ia te dar a carta. Tá? Hoje, não. Hoje, não tem Assembleia de Deus, tem outra pentecostal ali que abriu, que o pastor era assembleano. Então, há uma facilidade de trocar de igreja, não precisa nem de carta. Eu acho a carta positiva, né? Mas não precisa nem de carta. Não precisa nem de certificado de batismo. Para você chegar a dizer que é crente e o camarada te aceita lá e pronto, acabou. Então, o próprio tempo, onde as pessoas estão menos apegadas a lugares. Então, antigamente, era comum a pessoa entrar numa empresa menor aprendiz e ficar lá até aposentar. A ideia da segurança, né? Era comum as pessoas ficarem casadas a 50, 60 anos. Então, hoje a mente do homem pós-moderno é uma mente de liberdade, entre aspas. Liberdade geográfica, liberdade de comunicação, liberdade de pensamento, liberdade religiosa. Então, hoje, para um garoto de 20, 25 anos, 30 anos, para um jovem, ele sai de uma igreja para outra, é a coisa mais normal que tem. Antigamente, você tinha lá a fundadora da igreja há 90 anos atrás, aí você tinha a filha congregando, aí vem aquela geração. Você ainda tem hoje? Tem, mas cada vez menos. Então, há menos fidelidade àquele chão, aquele lugar. A pessoa entende que pode continuar a vida religiosa dela em outra igreja e ponto, acabou. Isso é bom e ruim. Isso é bom porque tira o cabresto, né? Tira o domínio daquela coisa de se você não congregar comigo, você não congrega em lugar nenhum. Aí, para mim colocar esse cabresto, tem que colocar cobertura espiritual. Dizer para você que se você sair, você está amaldiçoado. Mas, por outro lado, é ruim, porque as pessoas não criam raiz em lugar nenhum. Passam por várias igrejas, não tem uma identidade teológica. Isso é um problema na Assembleia de Deus. Você já tem várias pentecostais, você recebe um montão de obreiros de vários lugares, e cada um com uma identidade, cada um com uma ideia de liturgia diferente, cada um com um pensamento pastoral diferente. Se esse pastor não for um pastor formador, se ele for um pastor administrador, um pastor de culto, de liturgia, mas não for um pastor formador,
ele vai ter, ou seja, se ele não conseguir formar pessoas e adequar pessoas, ele vai ter um ministério que é muito ambíguo, muito heterodoxo, ou seja, muita gente pensando diferente, vindo de várias nuances, com vários tipos de pensamento, né? Então, há essa dificuldade. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu já falei. Perdão. Só um minutinho que eu perdi aqui o ponto. Não sei de onde saíram esses riscos aqui na tela. Característica do pentecostalismo. O movimento pentecostal não pode ser reduzido apenas à glossolalia, mas possui característica própria na sua liturgia, como também uma teologia segundo as suas interpretações. O movimento pentecostal é muito mais que falar língua estranha. É uma maneira de pregar diferente, direta, é uma pregação imanente, porque a pregação reformada, você fala para gente de classe média, gente rica, gente que vai ter bom médico, bom emprego, segurança financeira. Então, é um público onde a mensagem doutrinária, as minúcias teológicas, a ideia apenas da eternidade e tal, é uma ideia de transcendência, que é a ideia que vai funcionar bem ali. Agora, quando eu estou na favela, quando eu estou no gueto, eu estou lidando com uma mãe que tem um filho drogado, não vai adiantar explicar muito a ela sobre a transcendência de Deus, que Deus é atemporal, é fora do tempo. O que se vai trabalhar? A imanência. Ou seja, Deus é o médico. Deus é aquele que abre porta de prisão. Deus é o provedor. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas. Portanto, o pentecostalismo vai encarnar essa mensagem do Deus que cura, do Deus que age no cotidiano, do Deus que liberta, expulsa o demônio, tira você da droga, tira você da criminalidade. Essa é uma característica importante e necessária do pentecostalismo. A mensagem da imanência. E eu acho que uma cristologia poderosa é uma cristologia que encarna Cristo no cotidiano, no dia a dia. O Deus que está no hoje, o Deus que está na microhistória, o Deus que conhece o que você está passando. A liturgia pentecostal, ela vai estar dentro mais da realidade do brasileiro. Como eu disse, a liturgia histórica, por motivos diversos, ela é uma liturgia mais elitista, né? O pentecostalismo, quando for lidar com as questões culturais do contexto que está inserido, vai ter que fazer uma teologia, uma liturgia diferente. Não dá para tocar piano, não dá para tocar órgão. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar piano. Quantas igrejas ainda hoje podem ter um piano e podem ter um pianista? Então, o que vai acontecer? Vai tocar pandeiro. E por que vai tocar pandeiro? Porque o pandeiro é mais barato. Porque pandeiro qualquer pobre compra. E porque o pandeiro é o que as pessoas conhecem. Porque a igreja está no contexto do samba, do morro. Aquela linguagem, aquela expressão cultural é conhecida. Então, você usa o pandeiro e toca o corim de fogo. Ou seja, o pentecostalismo ele tem essa capacidade de entrar dentro da cultura e de usar os elementos da cultura. Lógico que houveram choques, tem os tradicionais, tal, mas não adianta. Não adianta ficar pegado à tradição. Não adianta. Essas coisas, o tempo passa e elas vão sair. E vai se contextualizar. No Pentecostal vai o quê? Vai bater palma. Né? Ainda que algumas igrejas ainda demorou, não podia bater palma, mas você vai bater palma. Por quê? Porque é a expressão cultural no contexto que a igreja está inserida. Você vai no pentecostalismo,
ter, por exemplo, a profecia, a revelação, como uma fala do divino. Logicamente que a pregação da Escritura, o ensino da Escritura, ela está num nível de autoridade maior que a profecia, mas não por causa da origem da profecia. O Deus que fala na boca do profeta é o mesmo Deus do texto bíblico. Porque, se não for, eu estou acreditando que tem uma entidade falando no culto. Tem um anjo falando no culto. Tem um Deus pequeno falando no culto. Então, aí a minha teologia vai para o espaço. O Deus que fala na boca do profeta é o mesmo Deus que falou na Bíblia. Qual a diferença? É que aquela revelação que é a bíblica, ela tem uma inspiração infalível e inerrante. Ou seja, quando eu olho para o Salmo 1, é palavra de Deus. Quando eu olho para o Apocalipse, é palavra de Deus. Não está no meu poder julgar se é palavra ou não, a não ser que eu não creia, né? A profecia, não. A profecia, eu julgo se aquilo é da parte de Deus ou não é da parte de Deus. O que eu julgo na pregação não é se o texto é ou não é palavra de Deus, mas se o pregador fala conforme o texto ou não fala, é outra coisa. Então, por que a Escritura é uma revelação superior? Porque ela não está sujeita a juízo. A profecia está. Fale 2 ou 3 profetas e os demais julguem. Todavia, é a mesma base de autoridade. Se a profecia for legitimamente de Deus, se ela veio de Deus e se ela não contradiz a Escritura, ela tem a mesma autoridade que a Escritura no sentido, preste atenção, no sentido de que é o mesmo Deus que fala. Se é o mesmo Deus que fala e o que ele está falando é condizente com as Escrituras, como é que eu posso dizer que aquela palavra é menor? Então, eu não estou duvidando do caráter de Deus. Por exemplo, eu era novo convertido e Deus disse para mim, você vai ser pregador. Você vai ser pastor de pastores. Em você vai ensinar pastores. Tudo que Deus falou se cumpriu. Por quê? Porque foi Deus que falou. Mas teve coisas que não foi Deus que falou. É por isso que o cessacionismo odeia a profecia. Porque no cessacionismo, Deus só fala através da Escritura. Deus fala através da Escritura e é o único meio de Deus falar. No pentecostalismo, não. No pentecostalismo, a Escritura é regra de fé e prática. Só lá a Escritura. Mas a Escritura aponta que Deus tem outros meios de fala. Se eu desacredito os outros meios de fala, eu desacredito a própria Escritura. Deus fala no sonho no Antigo Testamento. Deus fala em sonho no Novo Testamento. É o mesmo tipo de fala da Escritura? Não é, mas é um tipo de fala. Deus fala por profetas no Novo Testamento. Então, se eu desacredito que Deus fala dessa forma, eu desacredito na própria Escritura. Né? Aí o cessacionista vai dizer, não, mas é porque Deus fazia assim porque o cano não estava fechado. A partir do momento que o cano estava fechado, não há mais essa necessidade de Deus falar dessa forma. É um argumento que não tem apoio na Escritura. Não tem um versículo bíblico que vai apontar isso. E nem a história vai apontar isso. Você pega, por exemplo, a profecia, como é que o profeta... Por que os profetas falam tudo igual? O profeta diz assim, quando ele termina a profecia, a minha paz e a minha graça te deixo. Aí as pessoas me dizem assim, não, mas tá vendo? É tudo imitação, que a gente fala, mas não é não. É modelo. Por que o profeta termina dizendo a minha paz e a minha graça vos deixo? É a saudação apostólica. É ele ligando a profecia ao texto bíblico. É ele dizendo, eu estou profetizando, mas eu estou... isso vem da Escritura. É linguagem escriturística. Ele está evocando a linguagem da Escritura na profecia. Ele diz assim, eis que te digo. O que é eis que te digo? É o que Jesus vai dizer. Em verdade vos digo. Inconscientemente, o profeta evoca as Escrituras na abertura, ou ele vai dizer assim diz o Senhor, e ele evoca as Escrituras no fechamento da profecia. Querendo dizer o seguinte, eu estou dentro do cânon, eu estou dentro das Escrituras. Eu comecei com Bíblia,
terminei com Bíblia. E tudo que eu profetizei não contradiz a Bíblia, mas são questões específicas da vida. E aí o sensacionista ele fica irado, porque para ele isso não existe. Você não pode falar, Deus não pode falar fora da Escritura, né? A parte da pregação da Escritura. E é por isso que o neopentecostalismo também vai tolir a profecia, porque a profecia ela é um outro poder que não é o poder sacerdotal. É só lembrar dos profetas do Antigo Testamento. É só lembrar de sacerdote e profeta. São dois tipos de poderes diferentes, que muitas vezes vão se chocar. Vão se chocar. Porque o sacerdote ele tem uma linhagem. Você sabe de onde ele vem. Ele vem de Levi. Tem que ser homem, não pode ter defeito, né? Tem que ser da casa de Arão para ser sacerdote. Tem que ser da casa de Arão, tem que ser homem, tem que ter tantos anos, não pode ter defeito. É isso, é isso. Então, você sabe. O profeta, não. Você não sabe se ele é homem, se ele é mulher. Você não sabe se ele vem do norte ou vem do sul. Você não sabe se ele está na corte ou se ele é boiadeiro. Então, por que o neopentecostalismo não gosta de profecia? Porque a profecia tira a direção, a previsibilidade. Quando o culto ele está sem o espírito profético, eu sei tudo que vai acontecer. Se tem liberdade profética, já não está no meu domínio. Agora, não cabe a mim tolher e cortar a liberdade profética. O que a gente tem que fazer é julgar se a profecia vem de Deus ou não, e não impedir de profetizar. Não foi isso que Paulo falou, impeça de profetizar. Ele diz, julgai se a profecia é de Deus ou se não é. Isso a gente tem que fazer. E é por isso que a Bíblia é superior à profecia, porque a Bíblia eu não julgo. Ela é de Deus e pronto, acabou. A profecia eu julgo. Se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. Dória comenta a mão aqui, eu faço essa besteira, misericórdia. Peraí, deixa eu me achar aqui de novo. Perdão. Tá, achei. Como julgar se a profecia vem de Deus ou não? Algumas formas. Fruto. Não é um modelo infalível, tá? Porque profeta desconcertado pode ser usado por Deus. Mas fruto é uma forma. Se você sabe que a pessoa é idônea, correta, eu me sinto mais confortável de crer e acreditar que aquela pessoa não ia falar algo na carne. Discernimento espiritual. Ou seja, o próprio espírito vai discernir se aquilo é de Deus ou não. E segundo, aquilo está dentro das Escrituras. Se aquilo contradiz as Escrituras, tem que ser rejeitado completamente. Mas isso aqui não é Bíblia. Então eu rejeito. Não contradiz a Escritura. Aí eu vou julgar. O que o Espírito me discerne? Né? O discernimento. Quem é essa pessoa? Qual é o fruto? Se eu estou na dúvida, o que eu faço? Eu digo, Senhor, está em tuas mãos. Esperar o tempo. O tempo também. Se é uma profecia sobre coisas futuras, o tempo vai dizer. Se é uma profecia sobre tempos passados, eu vou saber porque se a pessoa está falando segundo Deus ou não. Se ela falou alguma coisa que eu pensei, eu vou saber se é de Deus ou se não é de Deus. Então, a profecia, ela pode vir da boca de qualquer pessoa. E isso é meio perturbador, mas isso é uma essência do pentecostalismo. É por isso que eu digo que pentecostalismo clássico mesmo, aí você olha, se você pensar, tem algumas Assembleias de Deus que não tem mais profecia. Não tem mais. Não é porque o pastor diz assim, não tem mais profecia aqui. Não é assim que a gente faz. Como é que a gente termina com alguma coisa? Tem duas maneiras. Você dizendo, aqui não tem mais isso. Só que isso aí é complicado. Você compra briga e tal. Como é que você faz? Você não incentiva. Você não pratica, você não ensina e você não incentiva. Igual foi a época de calça comprida. Os pastores chegavam e diziam assim, agora está liberado. Simplesmente eles faziam vista grossa. Aí a jovem começaram a usar fora do... Não estou criticando, não, tá? Isso aí é coisa do homem. Começaram a usar fora da igreja. Mas ele não podia liberar porque tinha as anciãs que ficaram a vida toda sem usar, que não ia aceitar. Ou seja, você vai fazendo vista grossa até aquilo ser estabelecido. Tem a Assembleia de Deus hoje que não tem isso. Não tem profecia, não tem língua estranha. É um pentecostalismo light. Light.
tem os seus prós e tem os seus contras. Você vai evitar meninice, você vai evitar falsa profecia, você vai evitar espírito enganador, mas você vai impedir de dons genuínos se manifestarem. E você vai impedir que determinado tipo de pessoa congregue com você, porque quem tem essa chamada não vai ficar. Não fica. Porque a pessoa precisa estar num lugar onde a chamada se manifeste. Vamos lá. O pentecostalismo quer ser levado a sério. O pentecostalismo ele foi muito estigmatizado por outros movimentos. Primeiro porque, eu já disse, é um movimento que vem lá dos Estados Unidos. Ele não surge com os negros, mas se populariza com Seymour. Ele não surge com Seymour, mas se populariza. Então, ele é um movimento marginal, da marginalidade. Ele tem uma base teológica, mas por enfrentar muita resistência teológica, ele, depois de um tempo, ele vai rejeitar isso e vai buscar se mediar mesmo pelo dom e pelo carisma. E até hoje alguns pentecostais têm esse complexo meio de vira-lata. Mas o pentecostalismo é um movimento jovem. Então, você pega a igreja luterana, pelo amor de Deus, 500 anos. O pentecostalismo tem 120 anos. O pentecostalismo está muito melhor do que a igreja luterana. Você pega o movimento calvinista, tem 400 e poucos anos. Nós temos 120 anos. Menos que isso. 110 anos. É um movimento jovem e que já conseguiu grandes feitos, mas que tem que olhar para frente, olhando no retrovisor, olhando na sua história. Teologicamente, os fiéis se reúnem em derredor de uma ênfase dada à experiência do Espírito Santo. Agora já sei onde eu estou errando aqui. Estou colocando o dedo aqui embaixo e ele está pulando. Uma ênfase dada ao Espírito Santo na vida do crente individual e da comunhão da igreja. O pentecostal normalmente não quer distinguir-se dos crentes evangélicos nos aspectos fundamentais da fé. Ele é, por escolha, fundamentalista quanto à doutrina. Mesmo assim, encontra sua razão de ser distintiva naquilo que é crucial em sua fé. Aquilo que é crucial, sua fé no sobrenatural. Qual é essa obra? O ensino do movimento pentecostal diz respeito à experiência, à evidência e o poder daquilo que os pentecostais chamam de batismo no Espírito Santo. A teologia pentecostal, obviamente, ela evoca muito a experiência. Mas a teologia pentecostal, ela não é uma teologia nova. Ela é um movimento que se desdobra da grande tradição cristã. A nossa teologia está fundamentada na teologia apostólica, na patrística, nos grandes concílios ecumênicos da igreja até o ano 400, nossa cristologia, nossa pneumatologia, e na fé reformada, nos 5 solas da igreja. Então, nós não queremos ser vistos de forma diferente porque não somos diferentes. A grande diferença é a pneumatologia e, logicamente, a soteriologia, né? Onde há uma diferença do arminiano para o calvinista. Agora, tirando isso, nós estamos aí junto com todas as grandes tradições cristãs. A experiência é importante, mas não é verdade que o pentecostalismo evoca a experiência com batismo como a mais importante. A experiência mais importante é a da salvação. Tanto é que o quadrilátero pentecostal, a primeira afirmação é: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo Salvador é e sempre foi a primeira fala do pentecostalismo, para depois o Cristo batizador. Até porque não pode haver batismo sem salvação. Porque para ser batizado com o poder do Espírito, você precisa ter sido batizado no Espírito.
E para ser imergido no Espírito, você precisa ter nascido do Espírito. E para nascer do Espírito, você precisa ter sido crucificado com Cristo, ressuscitado com Cristo, ascendido às regiões celestiais, para que só então você possa receber da pneumatologia do Pentecoste. Portanto, a experiência principal do pentecostalismo é o novo nascimento, ainda que em algum momento ou outro da história possa ter havido alguns excessos, mas eles eram exceções. Eram exceções. Quem olha para o pentecostalismo vendo, primeiramente, experiência de poder, está equivocado. Até mesmo nos círculos ultraspentecostais, a transformação ela é enfatizada antes do poder. Ou seja, eles vão te incentivar a rodar, a marchar, mas vão dizer, para de fumar, para de usar droga, sai do tráfico, sai da Cracolândia, enfim. Vão evocar essa ação salvadora, até porque o Pentecoste é uma festa, é a teologia do Antigo Testamento. E ela tem uma sequência, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo. Só pode haver Pentecoste depois de haver Páscoa. Sem Cordeiro Pascual não há Pentecoste. Porque sem Cordeiro Pascual eu estou no Egito. Estando no Egito, eu não tenho terra. Não tendo terra, eu não posso plantar e colher. Não plantando e colhendo, eu não posso apresentar fruto. Pentecoste é festa da primícia. Sem fruto, não tem Pentecoste. Então, primeiro, terra, salvação, libertação, sangue, depois fruto. Dom não, fruto. O dom acompanha. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Essa é a nossa teologia. A gente não segue os sinais. A gente busca os sinais como Paulo ordenou. Buscar os dons, principalmente de profetizar. Mas os sinais, a gente segue a Cristo. Os sinais nos seguem. Pelo menos assim é a nossa doutrina. O capítulo 2 é o acontecimento onde se baseia, né, a teologia pentecostal. E Pedro vai dizer, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a tantos quanto Deus chamar. Ou seja, não está limitada pelo tempo, não está limitada pela geografia. Mas é lógico que a experiência importa. Então, por exemplo, quando eu falo aqui com vocês de batismo com o Espírito Santo, eu tenho essa experiência. Então, é diferente. É diferente. Quando você fala que você tem experiência, é diferente. Eu batizado com o Espírito Santo dormindo. Acordei falando língua estranha. Então, quando alguém diz para mim assim, é lavagem cerebral, eles te condicionam no culto. Eu digo, não fui batizado no culto. Eu não fui batizado no culto. Eu não tive sonho, fui visitado e falei em línguas. Essa experiência com o Espírito, línguas, profecia, revelação, visão, poder do Espírito, essa experiência, ela nos faz cristãos diferentes dos outros. A experiência é importante. A evidência é importante. E tem que ser, irmãos. Imagine, se o pentecostalismo fosse uma farsa, nós já estaríamos destruídos. Porque se você prega poder para libertar dos demônios e ninguém é liberto, como vai sustentar o discurso? Se eu prego cura divina e ninguém é curado, como vai sustentar o discurso? Se eu prego que ainda hoje Deus concede revelações e só o que tem é revelamento e conversa fiada, como vai sustentar o discurso? O discurso é sustentado na evidência e na experiência. Há, naturalmente, diferenças teológicas dentro do movimento pentecostal, mas não devem ser levadas mais a sério do que merecem, pois o pentecostal pode ser discernido pelo que podemos razoavelmente chamar sua preocupação pela plenitude do Espírito. Por maior que seja a fragmentação do movimento pentecostal, devido ao seu elemento subjetivo inerente, o movimento é unificado, no entanto, pelos pontos de vista de doutrina em comum. E a este pertence, em primeiro lugar,
a preocupação pela experiência direta na presença do Espírito Divino. Eu acho que essa ideia do Espírito Santo, importante no movimento pentecostal, ela deve ser mantida, né? Há uma frase, eu não sei de quem é, eu li uma vez, que é: a doutrina que não é pregada é esquecida. Então, nós pregamos pouco hoje batismo com o Espírito Santo. A pregação pentecostal clássica é uma pregação cristológica, pneumatológica e cristológica. É Cristo e o Espírito juntos, agindo no crente e dando a esse crente poder sobre enfermidades, sobre demônios e sinais à igreja. Sinais à igreja. Por exemplo, os nossos hinos mostram a nossa ênfase pneumatológica. Quando se canta "Tem uma pombinha branca voando nesse lugar", é o Espírito Santo procurando em quem pousar, é a nossa teologia. Quando se canta "Desce do alto bendito fogo, vem chama pentecostal", é a nossa teologia. Quando oramos e na oração dissemos "Espírito Santo, enche o meu coração", é a nossa teologia, né? Logicamente que eu sei que quando nós oramos, devemos orar em nome de Jesus. Mas o pentecostal, ele cita o Espírito Santo em suas orações, porque o Espírito Santo faz parte constante da sua relação com Deus. Tá? Eu acho que nós temos que manter isso. Em primeiro lugar, o pentecostal sente uma ausência de poder na igreja contemporânea. Isso acontecia na igreja na época do cessacionismo, né? Faltava esse poder. Ela tem a sensação oposta quando lê Atos dos Apóstolos e sente que a igreja de hoje poderia ser diferente. O pentecostal acredita que descobriu de novo a fonte do poder apostólico no encontro com o Espírito, que chama de batismo no Espírito. Ele acredita que pode contribuir com essa experiência para a igreja. Meu Deus do céu, nossa mãe. Há uma característica geral da crença pentecostal que deve ser mencionada em qualquer introdução ao movimento: o desejo que pode ser chamado de contemporaneidade do cristianismo apostólico. É a ideia de que a igreja pode reviver no hoje os dias apostólicos. É lógico que isso eu não creio que possa ser feito com a intensidade que foi feito. Querendo ou não, os apóstolos tiveram, na sua maioria, o encontro pessoal com Cristo. Eles receberam uma comissão, uma autoridade que está além da nossa. Portanto, eles realizavam sinais e prodígios, porque isso fazia parte da chamada apostólica. E naquele momento, pós-crucificação e pós-ressurreição, eu acredito que havia uma necessidade ainda maior de sinais para que a igreja se estabelecesse. Agora, ainda que nós não vamos viver dias como os apostólicos, aonde a sombra de alguém vai ser crido que cura, nós com certeza temos vivido no pentecostalismo de menor intensidade, é verdade, mas os sinais, né? É o que Jesus vai dizer a João Batista: os demônios estão sendo expulsos. Nós vivemos isso. O evangelho está sendo anunciado. Nós vivemos isso. Os enfermos são curados. Nós vivemos isso, né? E o poder do Espírito está sendo enviado. Nós vivemos isso. Então, nós temos essa certeza e essa experiência.
Um minutinho aqui. Além disso, e talvez de modo contrário ao que se pensaria, o pentecostalismo altamente individualista tem uma vida notavelmente coletiva e congregacional. O que eu estou querendo dizer é que a experiência do poder do Espírito é individual e que ela poderia levar a um processo de individualização da igreja pentecostal, e não é isso que acontece. O pentecostalismo ele tem essa marca de comunidade. Por exemplo, dar as mãos, fechar o corredor, abraçar o irmão. Lógico que hoje tem uns excessos, uns pregadores chatos, mas dentro de uma normalidade, sem uns excessos, sem manipulação, isso faz parte. O tocar, o segurar a mão do outro, dar as mãos, o falar com o irmão do lado, isso faz parte da liturgia pentecostal. O orar com imposição de mãos, coisa que parece que os pentecostais estão esquecendo, mas o orar com imposição de mãos, isso faz parte. A oração congregacional, toda a igreja reunida orando no mesmo propósito. Tá? A ideia da teologia popular, né? Que a pessoa diz assim, vamos juntar as brasas para pegar o fogo. Vocês estão muito separados, junta a brasa. O que é isso? É a ideia de que a comunhão gera poder, e é verdade. E é verdade, a comunhão gera poder, há poder na unidade. Jesus diz, onde houver 2 ou 3 reunidos, meu Deus, eu estou presente. Então, o pentecostalismo tem essa ideia, tanto é que o nosso nome é assembleia, é reunião, é comunhão, é ajuntamento. Aí vamos para a história do pentecostalismo. O que a igreja pentecostal fazia? Aqui no Brasil, nós não tivemos essa cultura. Por exemplo, você pega um avivalista inglês, que é desconhecido, mas é o nome mais importante. Só mais 15 minutos, 10 minutinhos, a gente vai fazer aqui um intervalo. É o nome mais importante depois de John Wesley. É George Jeffreys. Eu tenho a biografia dele aqui em casa. George Jeffreys. O que George Jeffreys fazia? Ele tinha um ministério de milagres. Ele fazia algo que os pregadores americanos e ingleses faziam muito. Ele alugava uma tenda, alugava um teatro para poder fazer um culto. E ele tinha uma expectativa de 100 pessoas. Ele alugava um lugar para 70. Ele tinha uma expectativa de 500. Ele alugava um lugar que cabia 350. O que eles faziam de maneira proposital? Eles aglomeravam mesmo. Tempo de Covid não dava nem a poder, né? Mas eles aglomeravam a reunião. Eles faziam questão de alugar lugares menores para o lugar ficar cheio de gente do lado de fora, para trazer aquela sensação de poder, que é uma coisa psicológica, mas que como a experiência espiritual ela passa pelo psique, não tem como falar língua estranha sem passar pelo psique. Ninguém fala língua estranha só no espírito ou só na alma, porque a boca fala. Tem que passar pelo psique, tem que passar pela mente de alguma forma. Mesmo que não por compreensão, mas por fala, por êxtase. Então passa. É a mesma coisa que acontece no estádio de futebol. Então está todo mundo aglomerado, dá aquela sensação de euforia. O pentecostalismo usou muito isso. Catherine Kuhlman também foi uma mulher controversa, mas com o Ministério de Sinais, ela fazia isso, apinhava a gente em lugar. Né? Então, na história do pentecostalismo, se tem essa ideia de gente, de ajuntamento, como algo poderoso. Há uma característica geral, né, que já falei, é a contemporaneidade do cristianismo apostólico. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É verdade, a gente chama esse versículo. E é verdade, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não vamos reviver os dias apostólicos de maneira exata, porque os apóstolos estão aqui. Mas nós temos revivido os sinais apostólicos, sim. E aí aqui é a história. O pentecostal, ele não tem Atos como uma história do passado. O pentecostal não tem Atos como um registro histórico preso no tempo.
Para o sensacionista, Atos é um registro histórico preso no tempo. Aconteceu. Jesus curou. Não que o sensacionista não acredita que Deus cura, mas ele não acredita em dom de cura. Ele acha que só por oração e tal. Alguém orando, pode ser que Deus cure, mas na prática ele não acredita. Jesus curou, Jesus batizou, os apóstolos fizeram, agora não acontece mais. Então, para o sensacionista, está preso ali, é registro. Aí eu uso aquilo ali de outra forma hoje. Para o pentecostal, não. Aquilo é um registro da história no passado que se encarna no presente e no futuro. Ou seja, nós estamos vivendo os dias de Atos. E realmente estamos. Porque a igreja é apostólica. A igreja é apostólica. E os atos da igreja apostólica estão sendo escritos. Então, para mim, aquilo não é uma história presa ao passado, mas é uma história que eu trago para o hoje. A tantos Deus chamar. Paulo, quando ensinou sobre dons espirituais, nunca ensinou que eles estariam presos ao tempo e ao espaço. Mas sempre deu a ideia de alguma coisa que foi dada à igreja. Se os ministérios foram dados à igreja, enquanto houver igreja, tem ministério. Então, tinha pastor na época de Paulo, na época de Pedro, tem pastor hoje. Tinha mestre lá e tinha mestre aqui. Se os dons são dados à igreja, a igreja está aqui hoje, por que não vai ter dom hoje? Será que a igreja de hoje não precisa dos dons? Não é? Eu não acho essa uma boa ideia. Essa preocupação significa que as manifestações espirituais registradas no Antigo Testamento devem continuar a ser experimentadas pelos cristãos de hoje. Isso é a nossa teologia, isso é a nossa história, e a gente deve manter essa divisa. Manter essa divisa. Uma coisa que às vezes acontece, da dificuldade dos cristãos consumirem mais teologia, é que nós, teólogos ou aprendizes de teólogos, nós não conseguimos falar a linguagem das pessoas. Porque também, muitas das vezes, apenas criticamos e não devemos criticar, eu sou muito crítico, mas não salientamos as nossas identidades. Precisamos defender o pentecostalismo, precisamos salientar a nossa identidade, precisamos fazer uma teologia que as pessoas possam compreender, que possa tirar, né? Não ser simplório, porém simples. Teológicas, e aqui a gente vai dar uma pausa. Interesse pelo passado, interesse pelo futuro. Então, o pentecostalismo se interessa pelo passado e pelo futuro. A escatologia é um ponto importante da teologia pentecostal, verdadeiramente pentecostal, porque tem igrejas hoje que estão tão preocupadas com o presente que a ideia escatológica só aparece numa pandemia. Fora isso, se você pregar um sermão sobre arrebatamento, você vai ser considerado um herege. ênfase na pessoa e obra do Espírito Santo. Isso aqui é bom salientar, porque os pentecostais têm uma dificuldade. Alguns ficam tratando o Espírito Santo como uma energia, como uma força, como um poder. E nós temos que corrigir isso. Preocupação com demônios. Os pentecostais clássicos não têm preocupação com demônio. Mas nós cremos que as pessoas ficam possessas, como a Bíblia relata. E cremos que a igreja recebeu o poder de expulsar demônio. Nós não somos neopentecostais, igual na IURD. O camarada vai orar e diz, vem fulano de tal. Ele vai invocar os demônios. Ele invoca o espírito para depois expulsar. Ele vai entrevistar o demônio, porque para ele o demônio é parte importante da liturgia. O diabo é parte importante da liturgia. Já começa na Deus e Amor, naquela espetacularização. Dá o grito da sua derrota, demônio. Ah! Olha aí, irmão. Queima, 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 queima. O pentecostalismo clássico, você bota a mão na cabeça, se for endemoniado, você expulsa. Só vai demorar se o demônio demorar a sair mesmo, porque essa não é a nossa ideia. Essa ideia de batalha espiritual com território, nome de demônio, essa é uma ideia apostólica que alguns pentecostais ficam lendo essas porcarias igual Nilson Tioca, essas tolices.
Mas o pentecostalismo clássico, a gente não tem preocupação com o demônio, não. A gente não evoca demônio, não entrevista demônio. Nós enfatizamos o Espírito Santo. Agora, se o diabo resolver aparecer, não tem como, tem que expulsar. A atualidade da mensagem bíblica. Trazer a mensagem bíblica para o cotidiano. Interpretação bíblica, ora literalista, ora figurada. E realmente, tem hora que o texto é literal e tem hora que o texto é figurado. O pentecostalismo, ele tem dificuldade com hermenêutica. Então, em linhas gerais, eu diria que a maior dificuldade do pentecostalismo é a hermenêutica. Os nossos pregadores, principalmente os chamados itinerantes, e falo como um pregador também, são ruins de hermenêutica. Excesso de alegorização, aplicações contextualizadas, desligadas do contexto, que não respeitam a sistemática, que não respeitam a teologia bíblica. Então, excesso de jargões, né? Mas aí já é questão de homilética. Mas a gente tem dificuldade com a hermenêutica, mas estamos melhorando, estamos buscando melhorar. Fazer uma hermenêutica correta, uma interpretação boa, mas para pregar, não é apenas sair aplicando de qualquer jeito. ênfase em pronunciar em profecia e revelação, o que pode relativizar as escrituras. Já disse que esse texto não é de um pentecostal. O pentecostalismo clássico não enfatiza profecia e revelação. Agora existem pentecostalismo. Eu já vi cartaz, o culto da mesa branca. Isso para mim é feitiçaria. Feitiçaria disfarçada de igreja evangélica. Falei aqui da plenitude do trono de Deus. Aí enfatiza a visão e revelação. Culto da revelação. Está de brincadeira. Culto é culto. Culto é culto. Culto da cura divina já é complicado. Eu posso fazer um culto de oração e nesse culto de oração orar por cura divina. Mas eu não posso dizer culto da cura divina porque eu não tenho certeza que Deus vai curar. Eu tenho fé que ele vai curar. É uma coisa. Agora, eu não posso dizer, nesse culto Deus vai curar. E se ele não quiser curar naquele culto? Então, há um pentecostalismo, que não é o clássico, né? Que é esse pentecostalismo um pouco fora do pentecostalismo raiz, que vai enfatizar isso aí mesmo. Mas não é a maioria. Profecia e revelação. Então fica aquele negócio. Culto é revelação toda hora, profecia toda hora e Bíblia nada. Quando acontece isso, você relativiza a Escritura. A pessoa vai para o culto para receber um manto, para receber um mistério, para receber uma revelação, para receber uma profecia. Não vai para o culto para cultuar. Agora, quando é um pentecostalismo sadio, você ora, você prega, você canta. Se Deus quiser usar o profeta, Deus usa. Se Deus quiser conceder revelação, Deus dá. Se Deus conceder visão, Deus dá. Se não conceder, amém. Essa é a nossa teologia. Meus irmãos, é 10h08. Vamos dar uma parada de meia hora aí. 10h40 a gente volta. Para eu poder beber água, descansar, vocês também um pouco. Porque senão a nossa atenção ela vai diminuindo, a gente acaba perdendo um pouco de qualidade. A gente volta, faz mais uma pegada alta aí de tempo, e depois faz um intervalo para o almoço, tá bom? Durante a aula, se vocês tiverem perguntas, pode fazer como vocês estão fazendo, pode escrever. A gente vai voltar às 10h40, é um intervalo de meia hora, tá? Vocês podem escrever, mandar as perguntas. Depois, ou do almoço também, quando estiver perto do final, eu vou abrir para vocês o áudio, para vocês falarem, fazerem perguntas, tá bom? Antes da gente, na parte da tarde, fazer a avaliação. Deus abençoe vocês, tá bom? Até mais. Vou encerrar aqui.